Aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal. Se inscreva, compartilha, deixe o seu like. O objetivo desse canal é testar o desempenho em jogos das APUs da AMD. Utilizamos como processador base de testes o Ryzen 3 2200G, sendo a primeira APU. Com isso, os resultados e desempenhos obtidos podemos ter como referência para as outras demais APUs, seja o 2400, o 3200 ou o 3400G. O jogo de hoje que nós vamos testar é o Apex Legends, desenvolvido pela Respawn e publicado pela EA Games, lançado em fevereiro de 2019. Esse jogo ele foi fruto, entre aspas, do fracasso do Titanfall 2, que foi um jogo shooter com foco em multiplayer, desenvolvido pela Respawn e que infelizmente não obteve o sucesso esperado. Então esse Apex é ambientado no universo de Titanfall 2. Bom, meu monitor ele é 720p, ele é apenas HD, e por isso, infelizmente, alguns jogos limitam a resolução através do monitor, então esse jogo não foi possível testar em outras resoluções. Então, infelizmente, eu consegui testar apenas em 720p. Eu peço desculpas aos inscritos por não conseguir trazer em outras resoluções. E a gente vai testar inicialmente no preset máximo 720p, com tudo ligado, com todas as texturas no máximo, com todos os filtros ativados, e vamos ver até onde a APU consegue empurrar esse jogo. Se ela consegue rodar ele no preset máximo e até quantos FPS a gente vai conseguir fazer. O Apex ele é um Battle Royale com algumas peculiaridades, onde a gente tem alguns personagens que possuem atributos especiais e vantagens em relação aos outros. Então, tem personagens que são mais ágeis, que revelam inimigos, tem personagem que revela onde está munições e suprimentos, tem personagens que curam mais rápido. Ou seja, cada personagem traz vantagens com relação a algum ponto no combate. Então é bastante interessante isso. É um jogo que foi focado para a gente jogar ele em esquadrão, geralmente em trio, tá? E é a minha primeira vez que eu jogo esse jogo. Eu não cheguei a jogar nem no PS4 nem no Xbox One. É a primeira vez que eu jogo. Eu faço esse vídeo como indicação de um inscrito, nosso irmão Matheus Henrique. Deus abençoe a sua vida. E o que eu puder conseguir trazer para vocês, ajudando a comunidade que tiver ao meu alcance, eu vou tentar fazer com o maior prazer do mundo, com a maior boa vontade, dentro das minhas possibilidades. Eu vou tentar ajudar o pessoal. Eu vou indicando, né? Alguns jogos são pagos, né? Então nem todos eu vou conseguir trazer, mas aquilo que tiver ao meu alcance eu vou me esforçar, eu prometo me esforçar para trazer para vocês, tentando fazer um review mais completo possível. Então aqui eu tive a ideia de a gente colocar no máximo para ver até onde a APU vai conseguir levar esse jogo. E tá aí, sempre o voo é complicado, mas com a queda a gente atingiu 37, 38 FPS, caiu para 35. A CPU está em 73%, caiu para 60% e a memória está quase 10 GB. Então, nossa, um inimigo, a gente não conseguiu nada. Vou tentar correr dele. Nós estamos aqui num momento bem tenso do jogo. Outro inimigo, bom que está perseguindo meu colega, né? Nossa, esse ambiente aqui foi ruim. A gente caiu aqui. Ele vai me matar, deixa eu tentar esconder aqui. Eu praticamente estou morto, né, cara? Nossa, o cara não me viu, será? Vou tentar pegar aquela arma ali, vou tentar surpreender ele e morrer. Infelizmente, eu sobrevivi alguns poucos minutos aí, alguns poucos segundos, não deu certo não. Vamos fazer o seguinte, como a gente testou no máximo, eu vou testar agora no baixo. Com tudo capado, com todos os filtros desativados, tudo no baixo. O preset mínimo do jogo, não tem como a gente descer mais nada. Então, testamos no primeiro momento no máximo e conseguimos uma média de FPS aí de 35 FPS, ele oscilou de 30 a 40 FPS, conseguimos uma média de 35 em tudo no máximo, 720p. Agora nós vamos fazer o contrário, nós vamos testar com tudo no mínimo, tudo desligado, nenhum filtro, todas as texturas no baixo. Vamos tentar com o preset mínimo, ver aonde ele consegue chegar em 720p. E vamos ver aí se eu consigo sobreviver mais alguns segundos no jogo, né? Vou tentar aí. Tá vendo o que eu estava falando lá?
cada personagem tem uma habilidade diferente em relação ao outro. Achei muito interessante, eu não conheço ainda muito, eu não conheço esse jogo direito, eu conheço muito pouco. Mas é um jogo que eu fiquei realmente instigado para jogar, cara. Eu tive uma excelente surpresa, eu gostei muito. Eu não tinha pegado ainda para jogar, mas vale a pena. Tá aí uma boa dica aí para quem quer um jogo bom para jogar, um jogo gratuito, vocês não vão precisar comprar, né? É só vocês baixarem aí na página da Origin, né? Quem tá no PC, quem tá nos consoles, é só entrar nas lojas, seja na Live no Xbox, seja na PSN no PS4, e vocês aí baixarem o jogo. Ele é gratuito e é só se divertir. E vamos ver o que a gente consegue aí na sua configuração mínima. A gente já observa aí no momento da queda, é sempre complicado. Basicamente o pessoal me abandonou, já estou no solo. Só não deu a moral para mim, então eu vou ver se eu consigo cair num lugar aqui estrategicamente mais tranquilo, onde eu consiga realmente dar uma respirada antes de tentar alguma coisa, né? Que aquele linho que a gente caiu aí na configuração máxima não me ajudou nem para tentar trazer um review, né? Eu vou pedir perdão a vocês por não ter repetido o teste nas suas configurações máximas, porque meu tempo está muito limitado, então eu tive meio que fazer o vídeo um pouquinho, com o tempo um pouco sem folga, mas eu me esforcei, cara, eu tô me esforçando para fazer o meu melhor. Eu peço perdão às vezes por minhas limitações tecnológicas e de tempo. Eu vou tentar trazer um vídeo por dia, mas não é todo dia que eu vou conseguir, tá? Eu vou tentar manter o ritmo de um vídeo por dia, ou pelo menos um dia sim, um dia não. Eu vou tentar trazer tudo que eu conseguir para rodar nessas APUs para ajudar o pessoal da dica de jogos. E é isso aí, eu testei as armas, porque como eu sou muito noob, a primeira vez que eu jogo, eu preciso de uma arma que tenha um tiro extremamente rápido. Aí é isso que eu preciso, uma metralhadora, porque eu sou muito ruinzinho, cara. Muito noob mesmo. E vamos ver o que eu vou conseguir fazer. Lembrando que vocês não vão conseguir ter a fidelidade gráfica 100% que eu estou tendo devido à questão da captura e da renderização. Mas eu jogando aqui na configuração mínima, eu posso dizer a vocês que está jogável. O jogo está bonito, não está feio, né? Do máximo para o mínimo eu senti uma diferença gráfica, senti, mas não foi assim. O mínimo tá bacana, não tá ruim não, dá para jogar no mínimo. Mesmo sem filtro nenhum, tudo no baixo, não ficou feio. Eu senti assim uma diferença não tão alta do mínimo para o máximo. Estou falando em questão de qualidade gráfica. Agora vamos para aspectos técnicos do jogo. A gente observa ali os 60 FPS. Ele está oscilando de 50 a 60. Olha, em alguns momentos ele chega a 45, 48, mas são relâmpagos. Ele já crava nos 50 a 60. Então, dependendo do ambiente, do que a gente faz, ele dá uma oscilada. Nos ambientes fechados ele chega a 60 fácil. Nos ambientes externos ele chega a cair para 50, 48, 45. Só que essas osciladas, ó, caiu para 48, tá vendo? Ele já voltou, ó, 48, 49, 50. Olha lá, ele tá aí um pouco abaixo de 50 e agora tá subindo. Ó, quando a gente aproxima de um ambiente fechado, ele sobe. Observa isso para você ver. Mas essas osciladas que ele dá, apesar de ser uma oscilada grande, aí, às vezes chega a cair 15 FPS de uma vez só, às vezes quase 20 FPS, ele não trava. O frame time ali está extremamente suave, extremamente ali tranquilo. Quando ele dá essa oscilada brusca, ele não trava, você não sente o jogo perdendo performance, ficando lento, dando crash, nada disso. Ele está tranquilo, ele está tendo um desempenho satisfatório. Sem o monitoramento, vocês não vão perceber essas osciladas. Você é só monitorando, porque ele não trava, ele não dá stuttering. Então isso já é um pouco animador. Agora, esse tipo de jogo multiplayer é necessário jogar 60 FPS, porque senão a sua competitividade fica muito limitada. O pessoal que joga com placa dedicada joga acima dos 100 FPS, então quem joga 100 FPS, né, é complicado você pensar uma coisa abaixo de 60, porque como é que você vai conseguir ter aí o input lag, uma taxa de quadros aceitável para você ficar competitivo num jogo desse? Fica difícil. E lembrando que a taxa de quadros, no caso do Apex, ela é fundamental. Acontece isso em outros jogos também. O que é a taxa de quadros? O frame por segundo, o FPS. Nada mais é que a capacidade do processador de
colocar as informações na tela, né, de nos transmitir o que está acontecendo em tempo real. Basicamente é isso. São frames por segundo, ou seja, o processador, o hardware nosso, ele está processando a imagem. Então você movimenta o personagem, dá um tiro, pula. Esse comando você faz, é transmitido para o hardware reproduz na tela. Então a capacidade de velocidade que ele consegue reproduzir essas movimentações, essas modificações na tela. Isso é o FPS. Então, quanto mais alto esse FPS, maior a capacidade que o hardware tem de nos entregar uma fidelidade do que está acontecendo de forma precisa naquele exato instante. Entendeu? Então, você tem uma fidelidade de acontecimento maior. E isso é uma questão de microsegundos, às vezes nem segundos, tá? E quando ele trava, ele dá um stuttering, a gente se perde mais de um segundo. Então é muito ruim. Então, assim, é melhor ele oscilar de forma suave, sem dar uma travada, sem dar um stuttering, do que dar um stuttering. É melhor, porque quando ele dá um stuttering, você tem uma perda muito grotesca. Realmente você perde muito tempo. Então, assim, ele nessa situação tá jogável. Tá dando para levar. Não tá uma coisa absurda não. A gente observa agora, nesse exato momento, o consumo de RAM. A gente está praticamente cravado a 8 gigas. Quem tem aí uma bancada com 8 gigas de memória consegue jogar, mas no limite do hardware. Eu diria que está jogável, mas assim, sem nenhuma folga. Então, em alguns momentos do jogo, principalmente quando o combate envolver mais de 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, quando tiver muita troca de informações, eles podem ter um stuttering em quem tem apenas 8 gigas. Eles podem ter uma travada, uma perca de performance, porque são momentos de pesado, né? Então, se ele já está rodando aí sem combate, sem nada, com 8 gigas, né? Quando a gente tiver um combate, tiver um processamento de dados mais apertado, pode ser que vocês tenham uma dor de cabeça, mas dá para jogar. Não é uma coisa injogável, né? Mas a pessoa tem que ter uma consciência que isso está no mínimo, né? O jogo está capado, as configurações estão tudo no baixo, tudo quanto é filtro desligado, a gente está aí. Em alguns momentos chega até chegar a encostar nos 70 FPS, mas ele está aí em média fazendo aí os seus 59, 58, 60. Tá confortável. Eu posso afirmar que dá para jogar 720p no mínimo, tudo capado, vocês vão conseguir aí 60 FPS. Quem tem o 2400 e o 3200, essas osciladas que ele dá para 55, 50 já vão ser constantes, vão ser raríssimas. E quem tem o 3400G vão conseguir consolidar os 60 FPS, ou seja, não vai ter queda abaixo de 60 jogando nessa configuração que é o mínimo do jogo em 720p. Vocês vão me perguntar assim, Giga, tá, você mencionou no início do vídeo que o seu monitor é 720, alguns jogos eles travam a resolução de acordo com o monitor. Ok. Que você não conseguiria nos trazer um review em outras resoluções a não ser em 720. Mas como é que ele rodaria em 900p e 1080? Olha, se a gente está suando para fazer ele rodar em 720, nem sonhe com 900p e 1080. Esse tipo de jogo, mesmo para quem tem placa de vídeo, dependendo da placa, o pessoal já joga em 720 no Ultra, pra você ter uma ideia, para ter aí 120 quadros na tela. Entendeu? Essa é a realidade. Agora, quem tem aí uma placa melhorzinha já põe um 1080 aí no Ultra aí para rodar 120, 140 FPS. Então esse tipo de jogo, o pessoal tá mais preocupado com frame time que em resolução. Como ele é cartoonizado, não faz tanta diferença se você vai jogar em 720 e 1080, porque o gráfico dele é cartoonizado. Quando é fotorrealista, isso faz mais sentido. Você tem uma percepção gráfica maior. Quando o jogo é cartoonizado, assim, igual o estilo dele, né, que é um jogo com o gráfico meio de desenho, então você não tem, assim, essa distorção gráfica quando você muda de resolução, não é tão perceptível, entendeu? Então, é tranquilo você jogar em 720, não é problema nenhum isso, e a gente tem que ser realista, o que a gente tem de hardware é gráfico integrado, uma PU, né? É um 2 em 1. É uma placa de vídeo unida ali num processador, num chip só, com gráficos integrados, e a gente tentando fazer milagre. Então não tem como a gente também fazer muito além disso. A realidade nossa é limitada.
E vocês estão observando aí a CPU, até o processador mesmo, nossa, o cara tá na minha cola ali. Ele tá até lidando bem, ele tá em torno de 50, 60, 70%, ele não chega nem a 90%. Então assim, o processador tá com folga, o que limita esse jogo é a Vega 8. Tá, a Vega 8 é que realmente tá limitando ele bastante. Eu não tô vendo o cara, eu não consegui ver o cara até agora. Eu vou esperar ele entrar pra cepar ele ali. Mas o que realmente limita a gente ali é a Vega 8. E eu tô ali com 12 pessoas apenas. A gente tem uma chance até de conseguir aí, quem sabe, sair com uma vitória, hein? Seria uma ótima pro vídeo. E olha que eu sou muito noob, né? Tô jogando agora, eu nunca joguei esse jogo. E também uma outra coisa também que eu vou entrar em detalhe agora, eu gostei do jogo. Eu achei o jogo bem interessante. Eu achei o jogo muito gostoso de jogar e me lembrou um pouquinho até COD, tá? A questão da mira, de atirar. Gostei da movimentação dele. Eu gostei mais dele do que do PUBG e do Fortnite. Esse é o meu gosto, tá? Cada um tem o seu. Eu tenho um filho que ele é pro player em Fortnite, ele joga no PS4, no Xbox One, ele joga em console, mas ele joga, cara, ele é extremamente competitivo, cara. O molequinho é foda, ele faz aquelas construções do Fortnite com uma velocidade absurda. Ele ganha aí campeonatos de Fortnite aí, ele é muito bom mesmo no que ele faz, ele joga em console, tá? E o moleque é feliz. Isso é interessante vocês refletirem também. Eu tenho um filho pro player que joga em console. É, é uma coisa para se pensar, porque tem uma coisa que eu lhe digo é o seguinte: APU, gráfico integrado, é assim. É uma coisa que tem que ser pensado num ponto de vista provisório, tá? Se você vira para mim e fala que você vai montar um PC hoje e que você está pensando em viver de gráfico integrado, é complicado. Gráfico integrado, assim, eu vou montar um PC, eu preciso de um processador, eu preciso de um cooler, eu preciso de uma placa de vídeo. Quanto que custa? R$ 4.000, R$ 3.000. Porra, eu não tenho esse dinheiro. Meu pai só vai me dar aí em torno aí, no máximo, estourando com o papai e mamãe vai pôr na minha mão aí, vai ser em torno aí de uns R$ 2.000. O que eu vou fazer com R$ 2.000? Uma placa de vídeo custa 800 a R$ 1.000, só ela, fora o processador. Aí é onde entra o gráfico integrado. Porém, assim que o papai e a mamãe ou vocês mesmos pagarem essa APU, é interessante vocês investirem numa placa de vídeo, porque senão vocês não vão conseguirem assim, jogar as coisas de forma satisfatória. Se o orçamento realmente for muito limitado e vocês não tiverem imagem nenhuma, então é melhor pegar um console. Porque o PS4 e o Xbox One, o console, vocês não vão ter um desempenho, o melhor desempenho, lógico que não, né? Se vocês querem realmente o melhor, é um PC, só que o PC tem que ter condição de ter o melhor, cara. E o console, ele sempre foi e sempre será um custo-benefício. Você vai conseguir ter acesso aos jogos de forma simples, barata, rápida e fácil. Você não vai precisar de preocupar com hardware. Console igual o PS4 e o Xbox One foi lançado em 2013. Nós estamos em 2019, tem 6 anos. Todos os jogos rodam neles. Os jogos atuais estão rodando. Então assim, acho que tem um cara ali. Cadê o cara, velho? Vai aparecer? Vai. Porra, tava rushando tentando me pegar, né? Acho que ele vai dar a volta, cara. Pera aí. Vou tentar matar ele agora. Vou ser muito mudo, né? Peguei ele. Nossa, cara, eu tinha que tacar uma bomba. Como é que taca? Nossa, morri. Não deu certo, não. Então tá aí, cara. Tá aí o teste no preset mínimo do jogo em 720p. A gente conseguiu ali ficar no 60 durante uma boa parte. Não conseguimos cravar, mas ficou ali flutuando entre 50 e 60. Vou colocar uma média de 55 FPS e quando a gente colocou no máximo, a gente estava numa média de 35 FPS. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar fazer um meio termo, já que a gente não conseguiu consolidar os 60 na qualidade mínima. Eu vou colocar algumas coisas no alto, filtro ligado, desativar alguns filtros e vou ver se a gente consegue chegar próximo dos 60. Eu achei assim que o ganho de FPS foi muito limitado, cara, eu achei muito estranho. Então eu desabilitei a sombra solar, os detalhes da sombra, eu deixei desativado a iluminação volumétrica e deixei tudo ativado, o restante no alto e a oclusão no médio. Vamos ver como é que vai ficar esse jogo.
e a suavização ativada, o TSAA. E vamos ver o que vai dar, cara. Vamos ver. Vou ver se eu tô ficando louco de vez, se eu chegar nos 40 de novo ali vou desistir, se realmente eu vou ter que recomendar realmente o mínimo para rodar em APU. Mas o mínimo para rodar em APU não tá ruim, a gente viu ali que o gráfico tá razoável, assim, não tá aquela coisa maravilhosa, mas tá jogável. Quem não tem opção, tá doido querendo jogar o jogo, só tem APU, dá pra jogar, cara, eu jogaria. E olha que eu sou chato com hardware, mas eu acho que eu jogaria sim. Eu acho que eu encararia. Daria pra encarar, tá? Não é nada absurdo, não. Vamos ver o que a gente consegue. Mas voltando ao assunto que eu estava comentando sobre consoles, é assim: console é custo-benefício. Um console hoje PS4 usado, vocês vão conseguir na faixa de 800 a 1.200 reais, uma média de R$1.000 um PS4. O Xbox One vocês vão conseguir na faixa de 700 a 1.100 reais, uma média de 900 reais no Xbox One e 1.000 reais no Play 4. Todos os jogos que lançaram desde 2013 até hoje estão rodando de forma satisfatória nos dois consoles. Vão conseguir jogar tudo no alto em 1080p, em alguns casos em 900p. Alguns jogos você vão conseguir rodar na faixa de 30 FPS e alguns 60. Os competitivos geralmente eles cravam em console a 60 e os jogos de história e campanha geralmente a 30. Mas de uma forma estabilizada, tá? O console geralmente não tem dor de cabeça para rodar nada não. Então quem tem um orçamento limitado, o console pode ser uma boa. Agora, quem fala comigo assim, não, eu comprei uma APU, mas o meu interesse realmente é investir numa placa de vídeo, eu quero qualidade, eu quero um PC para conseguir jogar tudo, eu quero um PC para conseguir jogar no Ultra, para conseguir ter qualidade, aí outra coisa. Mas para isso vocês precisam de uma placa de vídeo. Então o PC ele tem que ser uma coisa bem provisória. Assim, o PC com APU, né? Tem que ser uma coisa bem provisória, a placa de vídeo tem que ser uma coisa que vocês têm que buscar logo após pagar esse PC, essa APU. Então começou, vocês observaram ali que na queda a gente já conseguiu 60 e aí, ó, 58, 59, 60. Eu não sei se vai ser perceptível para vocês, mas eu senti uma mudança de qualidade gráfica. A gente teve um ganho de qualidade gráfica. Eu não sei se isso vai estar nítido para vocês, mas aqui eu jogando, encarando o monitor, eu senti uma melhoria de qualidade gráfica. Eu senti um retorno. Eu acho que o jogo ficou um pouco mais bonito, mais nítido, né? É lógico, o filtro está 16x, o detalhe da arma você vê que está mais definido, você vê que as texturas melhoraram. E para mim, por incrível que pareça, eu pensei que a gente ia conseguir uns 45 no máximo, a gente já conseguiu uns 60, cara. A gente já chegou ali um momento ali a 62 FPS, 61. Agora ele deu uma queda para 52, 51. Mas aí, ó, 59, mesmo quando ele dá a queda, ele volta fácil pro 60. Tá bem estável. Bem interessante essa configuração. E eu já observei isso, quando a gente aproxima das construções, das cidadezinhas, das vilazinhas que tem esse jogo, nos momentos de ambiente fechado, mas que tem uma aglomeração muito grande de locais, e às vezes uma concentração maior de personagens, ele dá uma oscilada a mais de FPS, como agora. Ó. Ele chegou a 49, 48, tá vendo? Ó? Eu vou caminhar 46, 44, ó, 52, 53 ele já força para subir. Ó. 48, 47... 50, tá vendo? Então depende do ambiente, mas assim, ó, 54. Vamos ver se a gente encontra alguém aqui. Olha, encontramos, hein? Nossa, miei ele agora. Vou tentar matar. São dois? Que isso, cara, matei um. Ele vai vir quente, cara. Ou não, né? Cadê o cara? Cadê o cara? Ah, ele saiu, vai tomar. Tomou bonito. É isso aí, consegui matar um cara e no momento do combate ele fez 55, 52. Quer dizer, tá jogável. Eu não senti tanta diferença assim com relação ao preset mínimo, não. A diferença que eu tô falando em relação a FPS. Eu não senti tanta diferença de FPS desse preset, que é um médio barra alto, pro preset mínimo. Você vê, a gente desativou tudo. E a gente teve praticamente o mesmo desempenho que nós estamos tendo aí, com praticamente tudo ligado e tudo no alto. Então, eu nem entendi por que aconteceu isso. Eu vou tentar baixar a textura para 8x
para ver se a gente consegue, no momento do combate, segurar ali mais próximo dos 60, porque ele ficou ali no momento do combate, do tiroteio ali, mais próximo de 50, ele flutuou de 55 para 50, em vez de fazer 55 para 60. Então, eu desci de 16 para 8 para ver se com isso a gente consegue uma estabilidade mais próxima dos 60, e tá aí, ele faz 61, 59, 60, tá vendo? Ele fica oscilando, mas bem próximo dos 60. Eu tenho a impressão que a gente está na mesma situação que a gente estava no preset mínimo, que fazia a mesma coisa, ele dava essas osciladas entre 45 a 70 FPS. No caso aí, a gente está observando que o mínimo que ele chegou foi 48, 44, né? 44 FPS, ele chega aí a 62, 63. Mas pra mim tá a mesma coisa, lá ele chega a 63, tá vendo? Ó, 60. Tá tranquilo, em alguns momentos mais tensos ele chega a 50, 55, mas é igual agora. É eu chegar nesse ponto do cenário e dar uma queda. É curioso. Isso aconteceu também na configuração mínima. Assim, a percepção que a gente tem quando a gente desceu de configuração, como se a gente não tivesse feito nada. E a qualidade gráfica, na minha opinião, ela teve uma evolução, ela melhorou um pouquinho, sim. Eu jogaria sim tranquilamente. Eu acho que está mais bonito. A gente ganhou em qualidade gráfica, a gente manteve o que a gente já tinha no mínimo. E tá aí, 55, 60, tá vendo? Ele faz 55, 57, ele fica ali flutuando, mas próximo dos 60. Em muitos momentos ele faz 60, mas eu vou colocar uma média aí de uns 55 para ele. Tá? Ele fica mais próximo dos 55 do que dos 60, mas está jogável. Quem realmente for bom mesmo consegue tranquilamente jogar dessa forma, já que o mínimo não entregou acima de 60. Eu, sinceridade, acreditava que o preset mínimo capado em 720p me dá uns 70 a 80 FPS, o que não aconteceu. Mesmo a gente espremendo o máximo que a gente conseguiu espremer, tinha nada no jogo, a gente conseguiu 60, oscilando para 40, para 50. A gente conseguiu o que a gente está conseguindo agora, basicamente. A diferença é muito pouca. Pelo menos com essa configuração você tem uma qualidade melhor. Você tem um jogo um pouco mais bonito, né? Visualmente mais aceitável, praticamente mantendo o mesmo desempenho. Então não faz sentido, nem faz sentido jogar no mínimo nesse jogo. Nesse caso não faz. E qual que é a vantagem que você tem no mínimo? Praticamente nenhuma. E ali, o consumo de RAM a gente observa 9 GB. A gente teve um aumento de consumo de RAM. No preset mínimo capado a gente conseguiu aí 8 GB cravado e agora a gente está em 9 GB. Então quem tem 8 GB nesse preset já não é possível. Tem que jogar no mínimo. E dá pra jogar no mínimo, aquilo que eu comentei, né, anteriormente. Dá pra jogar no mínimo, não tá feio, tá aceitável, mas assim é lógico que é melhor, porque você dá uma melhor, né, você dá uma subida gráfica, tá razoavelmente sendo satisfatório, porque tá mantendo mais ou menos o que a gente já tinha já no preset mínimo. A diferença tá mínima mesmo. E continuam as mesmas coisas, o CPU ali oscilando de 30 a 70%, ele flutua ali numa média de 50%. Não tem nenhum gargalo do processador, esse gargalo da Vega 8. Consumo de RAM ali, no mínimo, vai dar 8 GB cravado, que é bem complicado para quem tem 8 GB, porque é no limite do hardware, esses podem ter problemas em alguns momentos do jogo. E agora a gente está com 9 GB nessa configuração médio barra alto, né? Com tudo quanto é textura e qualidade do jogo no alto, os filtros alguns desativados, algumas coisinhas a gente colocou no médio. Então assim, ele está um médio barra alto, rodando aí em alguns momentos acima de 60, mas a maior parte do tempo aí é 50 a 55 FPS. Eu cravo uma média de 55. Mas está jogável lá. Dá para jogar, dá tranquilo para se divertir nessas condições, né? Eu acho que ficou bem semelhante ao que a gente conseguiu no mínimo. Não vi tanta diferença não. Então assim, eu volto àquele assunto que eu estava falando com relação a console versus APU. É assim, PC, põe na cabeça de vocês, PC é para quem quer algo a mais. Console é para quem tem um orçamento limitado e quer jogar. Acabou, ponto final. Então, se você
sua mãe vira para você, meu filho, escolhe entre um PC e um PS4. Bom, ou um Xbox One, né? Escolhe entre um PC e um console. Você vai perguntar para ela, mãe, um PC hoje ele está na faixa de R$ 2.500, em média. Isso com uma APU. Com uma placa de vídeo ele fica na faixa de uns 3.500. E aí? Quanto que está um console? Na faixa de R$ 1.500, um PS4, você compra um PS4, um Xbox One na faixa de 1.200. Então vocês verem, né? O console é bem mais em conta. Então, aí vocês têm que analisar o pai de vocês, né? Se vocês optarem por um PC, vocês têm que ter consciência de tentar conversar com o pai de vocês, negociar, né? O pai, se eu passar de ano sem tomar recuperação, sem tomar nada, você consegue me ajudar? Depois que você pagar essa APU, me dar uma placa de vídeo? Tudo é com jeito, cara. Se você conseguir uma placa de vídeo, pelo menos durante, né, um ano, aí você vai fazer um bom negócio investindo na APU. Você vai pegar uma APU, daqui a um tempo você vai pegar uma boa placa de vídeo, você vai conseguir rodar tudo muito melhor do que num console, não tem discussão. Os gráficos do PC são melhores do que os do console. O resultado que a gente tem é muito melhor. Agora, se você não tem perspectiva de comprar uma placa de vídeo, o console é melhor. Por quê? Porque ele vai rodar melhor que uma APU. Isso é indiscutível. O Play 4 roda muito melhor que essa APU. Entendeu? O Xbox One roda muito melhor que uma APU. Agora, a APU com uma placa de vídeo vai rodar melhor que os dois consoles. Então fica aí a dica. A questão é, qual que é a minha realidade? Eu tô trazendo esses reviews pro canal na APU porque eu trabalho, meu local de trabalho me permite um momento de ócio jogar. A empresa investiu na troca de processadores e eu recomendei a APU pelo custo-benefício, porque um processador bom, um preço bom, já vem com cooler box, então juntei o útil com o agradável. Eu posso jogar em momentos de ócio e eu tenho um processador relativamente interessante com preço bom. É isso que a gente buscou quando a gente optou pela APU. Porque Intel é muito bom, mas Intel é caro. Intel também tem a questão do cooler, não é só o processador. Quando você monta um preset da Intel, você tem que comprar processador, cooler, né? Então quer dizer, só aí você já... E os processadores da Intel são melhores do que a AMD, essa é a minha opinião. A Intel ela é melhor que a AMD. Tanto é que só agora na terceira geração que a AMD conseguiu competir de igual com a Intel, né? Antes a Intel dava um banho na AMD, a realidade é essa, só que a Intel sempre foi mais cara, sempre explorou muito essa vantagem que ela tem, sempre cobrou muito caro por isso. E, na minha opinião, não é justo, cara. Porque é caro. O Brasil é um país muito caro pra gente, né? Em relação a tudo, né? E PC não foge a regra. A informática aqui é cara pra caralho. Então, a gente resolveu. Então, eu tenho essa oportunidade de jogar em momentos de ócios e a gente optou pela PU por ser um custo-benefício onde isso foi possível fazer. Eu vou tentando trazer para vocês aí os jogos da melhor maneira possível, né, as minhas possibilidades de tempo, né, e de família também, porque eu sou casado, eu tenho 2 filhos. Na verdade, eu tenho 3 filhos, né? E o que eu conseguir fazer, eu vou tentar fazer, entendeu? Dentro do meu alcance. É isso aí, não trago mais esse vídeo. Agradeço a indicação do Matheus Henrique mais uma vez. Deus abençoe a sua vida e a todos os inscritos. E fica aí as dicas. Eu acho que eu tentei dar o meu melhor, eu tentei rodar no máximo para ver onde que a gente conseguia chegar. A gente viu o resultado, 35 FPS, não dá para jogar em voo competitivo. A gente desceu para o mínimo, conseguiu basicamente o resultado desse médio barra alto. Então fica o critério de vocês. Eu vulgaria sim, porque eu não vi muita diferença do médio barra alto. E no 2.400 e no 3.200 você vai conseguir ali consolidar os 60. Basicamente essa oscilação ela vai existir ainda, mas em menor escala. Sabe quando ele chega a 50 ali, 48? No 3.200, no 2.400 ele vai ficar ali 54, 55 quando ele tiver 48. Quando ele tiver 55, 56 até agora, vocês vão estar no 60. Então assim, o 2.400 e o 3.200 vocês vão conseguir 60 FPS nesse médio barra alto de forma extremamente satisfatória. No 3.400 vocês vão conseguir a consolidação desse preset. Nossa, o cara me viu ali. Eu vou tentar fugir dele ali. Vou rushar aqui. Nossa, cara, eu não esperava que esse cara ia aparecer. Mas então tá aí, cara, mais um teste. Deus abençoe a vida de vocês. O 3.400 você consolida o 60, o 2.400, o 3.200 você diminui a oscilação. Fica aí esse 720 médio barra alto. Um abraço a todos, Deus abençoe e até mais.